Um bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Quero cumprimentar também nossos irmãos que estão online nos acompanhando nesta manhã, que Deus abençoe vocês também. E a mensagem de hoje, queridos irmãos, é no espírito de Elias. Eu gosto muito da história de Elias, eu acho que é um homem que tem muito a nos ensinar, muita firmeza em suas palavras, diante de uma crise em que estava acontecendo em toda uma nação. Elias foi um homem que, com coragem, com determinação, com desejo de mudanças, ele se levantou para proclamar a verdade. E Elias é um grande exemplo para nós. E eu gostaria de abrir com vocês em 1 Reis, capítulo 18, para nós ouvirmos o que Elias tem para nos dizer hoje, para nós que estamos aqui, para vocês que estão em casa nos acompanhando, o que Elias tem para dizer para você. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Amém? Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. O que estava acontecendo, irmãos? Havia um estado de apostasia geral na nação, porém o povo adorava tanto a Baal quanto ao Deus verdadeiro. Eles não tinham ainda se decidido. E Elias veio dar um choque na mente deles. Afinal de contas, quem é que vocês querem seguir? Tome uma posição. Se é o Senhor Deus ou se é Baal, por favor, tome uma posição. E essa mensagem é uma mensagem em que as famílias dos últimos dias terão que dar para todo o povo, principalmente para os de dentro da nação de Israel. Muito bem, o chamado de Elias. Eu quero avaliar vários pontos do chamado de Elias, da vida de Elias, da obra de Elias. Nesse texto aqui do Patriarcas, do Profetas e Reis 119, diz assim: entre as montanhas de Gileade, no oriente do Jordão, habitava nos dias de Acabe um homem de fé e oração, cujo destemeroso ministério estava destinado a deter a rápida disseminação da apostasia em Israel. Distanciado de qualquer cidade de renome e não ocupando nenhuma alta posição na vida, Elias o tisbita, não obstante, entregou-se à sua missão, confiante no propósito de Deus de preparar diante dele o caminho e dar-lhe abundante sucesso. A palavra de fé e poder estava em seus lábios e toda a sua vida estava devotada à obra da reforma. Então, irmãos, há vários detalhes interessantes aqui, que com certeza vocês vão identificar com as pregações anteriores. Onde Elias morava? Entre as montanhas de Gileade, ou seja, Elias morava em um ambiente campestre, em um ambiente afastado. Na segunda parte diz que era distanciado de qualquer cidade de renome. Era um ambiente simples. Elias era indiferente à religião? Não. Elias era um homem de fé e oração. Elias tinha uma missão, ele conhecia sua missão? Sim. Elias estava destinado a deter a rápida disseminação da apostasia em Israel. E o que Elias tinha como confiança para que tivesse sucesso sua missão? Ele confiava em Deus, no propósito de Deus, para preparar diante dele o caminho e dar-lhe abundante sucesso. Então, irmãos, Elias, ele vem de um ambiente, ele vem de um estilo de vida totalmente pronto para poder ser o que Deus precisava de alguém, para poder assumir a posição em que Deus precisava. E a mensagem para as famílias hoje, o principal objetivo é essa: é que as famílias possam se preparar
para que elas possam tomar uma posição onde Deus precisa. E Elias, ele é um representante dos fiéis dos últimos dias. Então, precisamos seguir o exemplo de Elias. A obra de Elias é de reforma? Então vamos ver aqui. Durante anos, tem o Senhor estado a chamar a atenção de seu povo para a reforma de saúde. Este é um dos grandes ramos da obra da preparação para a vinda do homem. Por quanto tempo que o Senhor tem chamado o seu povo? Durante anos. Isso já na época da irmã White. Imagine hoje, quanto tempo se passou que o Senhor não está chamando o seu povo para a reforma de saúde. A reforma de saúde tem alguma importância para a vinda do Senhor Jesus? Sim, aqui está escrito, ó, este é um dos grandes ramos da obra da preparação para a vinda do Filho do Homem. Mas o texto não para aí, ele continua. João Batista, isso é no mesmo texto, João Batista surgiu no espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor e converter as pessoas à prudência dos justos. Era ele um representante daqueles que estariam vivendo nos últimos dias. Então somos nós, porque os últimos dias de 1844 para cá, somos nós que estamos vivendo esses dias, aos quais Deus confiara sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo, a fim de preparar o caminho para o segundo aparecimento de Cristo. João era um reformador, viu? João também era um reformador. O anjo Gabriel, enviado do céu, instruiu os pais de João sobre a reforma de saúde. Então nós temos reforma de saúde também na vida de João. Disse-lhes ele que o menino não deveria beber vinho nem bebida forte e que ele seria cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Então a reforma de saúde para esse tempo de João era isso, não beber vinho nem bebida forte e que ele seria cheio do Espírito Santo. João separou-se dos amigos e das ostentações da vida. A simplicidade de sua vestimenta, uma peça de vestuário tecida de pelos de camelo, era uma reprovação direta à extravagância e pompa dos sacerdotes judaicos e do povo em geral. Seu regime, puramente vegetariano, composto de alfarrobas e mel silvestre, era uma censura à condescendência com o apetite e a glutonaria que prevalecia por toda parte. Então aqui nós temos alguns detalhes por que exigia essa reforma. E o interessante, irmãos, é que João, ele valorizou mais a missão de Deus do que estar com os amigos, com familiares, do que ter uma vida normal. Isso é importante para a nossa vida, a gente valorizar mais a missão de Deus. E João tinha uma vida de simplicidade em sua vestimenta, em sua alimentação, em seu estilo de vida. Isso que Deus está nos chamando novamente. Deus está nos chamando para que nós possamos voltar ao Éden, a um estilo de vida simples. Seu regime era puramente vegetariano. A texto da irmã White fala que entre aqueles, está no Eventos Finais, que estão aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, não se encontrarão nenhuma partícula de carne em seu corpo. Principalmente para nós, irmãos, que somos adventistas do sétimo dia. Precisamos entender essa mensagem da reforma de saúde. E toda a vida de João, ela era uma censura à condescendência com o apetite e a glutonaria que prevalecia por toda parte. Porque a base de todos os pecados vem daí, da glutonaria. A base de todos os pecados vem da condescendência com o apetite. Declara o profeta Malaquias: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Aqui o profeta descreve o caráter da obra. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo, somos nós. Nós devemos preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. São representados pelo fiel Elias. Assim como João veio no espírito de Elias
para preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo, o grande assunto da reforma, aqui reforma em geral, deve ser agitado e despertada a mente do público. A temperança em tudo deve ser associada com a mensagem, para converter o povo de Deus de sua idolatria. Veja que está correlacionado temperança, reforma de saúde com idolatria. E não só isso. Para converter o povo de Deus de sua idolatria, de sua glutonaria e de sua extravagância no vestir-se e em outras coisas. E eu pergunto a vocês, será que isso está acontecendo hoje em nossas igrejas? Será que podemos ver uma extravagância em suas roupas, em sua forma de agir, na glutonaria? Às vezes o pessoal não entende sobre a questão da idolatria. Eu não vejo nenhum irmão sendo idólatra dentro da igreja. Mas existe o quê? O futebol, existem jogos, filmes, tudo isso, irmãos, é um sistema de adoração. Então, a vida do terceiro Elias, que somos nós, é reprovar esses pecados. Só que eles não vão entender enquanto eles estiverem com glutonaria, enquanto eles estiverem com o apetite pervertido. E em outras coisas, viu? Está aqui escrito em outras coisas. Ou seja, não só na idolatria, não só na extravagância, mas também em outras coisas. Eu incluo aí músicas, diversão, divertimento, entretenimento, em todas essas coisas. A negação própria, a humildade e a temperança requerida dos justos, aqui a negação própria, a humildade e a temperança requerida dos justos, aos quais Deus guia e abençoa de modo especial, devem ser apresentadas ao povo, em contraste com os hábitos extravagantes e destruidores da saúde daqueles que vivem nesta era degenerada. Então, a palavra de Deus quer que nós sejamos uma diferença nessa vida, que possamos ter uma diferença dentro da nossa igreja, para que aqueles que estão vivendo de uma forma errada, eles possam olhar e dizer assim, eu estou errado, eu preciso mudar, eu preciso seguir o irmão que ele está realmente sendo transformado e que ele está sendo um modelo para mim. Essa mensagem sobre Elias está no Conselho sobre Saúde, páginas 72 e 73, para vocês verem o quanto que é importante. Mas essa obra será fácil? Irmãos, eu participei do Congresso MV em 2018, 2019 como secretário. Naquela época, o primeiro Congresso MV que eu participei em 2018 foi sobre 2 em 1, falava muito sobre casais também, vida no campo. E o segundo foi 2019, que foi um ano antes da pandemia, foi A Tempestade se Aproxima. Foi até interessante o título, que combinou realmente com a pandemia que estava chegando depois. E eu pude conhecer muitos irmãos. Eu fui secretário desses dois congressos, e eu que recebia as pessoas, eu que falava com as pessoas, eu fazia o papel que a Célia faz hoje. E eu conheci muitos e muitos irmãos, e todos eles estavam indo ali por um principal propósito: saber se eles estavam ficando doidos ou se realmente existiam pessoas que criam como eles. Porque em suas igrejas, sempre que eles pregavam, eles eram massacrados. Todos falavam mal, todos diziam que as coisas não eram assim. O pastor disciplinava e eles ficavam sem entender, mas não é essa a mensagem não está aqui, essa mensagem não faz parte da nossa igreja. Irmãos, unânime, todos tiveram problemas ao pregar reforma de saúde, reforma de estilo de vida, vestimenta, música, todos tiveram problema. É interessante como o inimigo, ele não gosta dessa mensagem. E todos aqueles que se levantam contra pregando essa mensagem vão ter problemas. Onde quer que for, vão ter problemas. Por isso, eu coloquei esse texto, as dificuldades da obra. Elias havia andado com Deus. Sua obra tinha sido penosa e difícil. Será que não é penosa e difícil para nós? Essa mensagem, ela não é uma mensagem comum. Eu conheço irmãos que têm passado por problemas de depressão, porque a igreja fica em cima, irmãos,
querendo realmente fazer com que essa pessoa, com que essa ovelha, ela saia do aprisco, porque ela está incomodando por causa da mensagem. Essa mensagem, ela é um divisor de águas. Então, sua obra tinha sido penosa e difícil, pois o Senhor, por seu intermédio, havia reprovado os pecados de Israel. Elias fora um profeta de Deus, todavia fora compelido a fugir de um lugar para o outro, a fim de salvar a vida. Sua própria nação caçara-o, olha a palavra que o irmão White usa, ó. Caçara-o como um animal feroz, a fim de destruí-lo. Irmãos, é isso que nós temos visto hoje em dia. É triste. Até hoje eu recebo mensagem de irmãos falando: irmão, estou sendo perseguido na minha igreja, simplesmente porque eu estou pregando a verdade, pregando o que está escrito no Espírito de Profecia. Irmãos têm sido caçados, irmãos, dentro da nossa igreja, como animais. Mas Deus transladara Elias, anjos levaram-no para o céu em glória e triunfo. Ou seja, sempre há uma promessa de esperança para aqueles que estão pregando a verdade. Irmãos, eu vou até abrir aqui para vocês. É por isso que o IAG não tem como andar em harmonia com a igreja, trabalhar juntos. Mas não porque nós não queremos, é porque a igreja, a denominação é que não quer. Porque nós temos uma mensagem, e se nós andarmos juntos, nós não vamos poder pregar essa mensagem. Então, não temos como nos rebaixar e dizer assim: olha, tá certo, nós vamos deixar de pregar essa mensagem tão importante como nós vimos, o grande assunto da reforma precisa ser levantado hoje, vamos deixar de pregar isso para poder ficar pregando só o amor de Cristo, só a graça barata, né? Irmãos, não tem como andar juntos. Estamos fazendo a mesma obra, estamos diante do mesmo Deus, mas precisamos pregar a verdade. Precisamos realmente trazer os irmãos, trazer o Israel de Deus para essa pergunta que Elias fez: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Hoje você pode ver que o espírito de profecia, ele já não é mais pregado nos púlpitos, porque incomoda. Os ouvidos ficam incomodados com a mensagem, porque toca na ferida, porque toca nos prazeres, e as pessoas não querem mudar. É muito triste, porque essa reforma, ela é muito importante para a vinda do Senhor Jesus. A angústia de Elias. O povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. Então, meus queridos, pregue a mensagem. Por mais que vai ter dificuldades, não entristeçam, porque o Senhor não vai te abandonar. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum de seus abnegados filhos. Aquele que conta os cabelos de sua cabeça, deles cuidará, e no tempo de fome serão alimentados. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilência, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Para aquele que anda em justiça é esta promessa: o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Esse é um reflexo do que vai vir nos últimos dias. Hoje, a última parte: os aflitos e necessitados buscam água e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Isaías 33, 16, 41 e 17. Então, passaremos por um momento de sofrimento? Sim, porque não estaremos livres do sofrimento. Mas o Senhor, o Deus dos exércitos, estará conosco. Amém? Que fazes aqui, Elias? Essa pergunta eu coloquei para fechar com chave de ouro. Porque temos uma missão
e precisamos avançar. Durante essa semana, vocês ouviram muitas mensagens a respeito de família, de como ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, de como ter um lar ao qual o céu possa habitar, onde os anjos vão estar ali com vocês. Tudo isso por quê? Principalmente por causa desta mensagem. Tanto a famílias como a indivíduos é feita a pergunta. Tanto a famílias como a indivíduos é feita a pergunta. Que fazes aqui? 1 Reis 19, 9. Em muitas igrejas, há famílias bem instruídas nas verdades da palavra de Deus, que poderiam ampliar a sua esfera de influência, mudando-se para lugares necessitados da ministração que elas estão aptas a prover. Deus chama famílias cristãs para que vão aos lugares escuros da terra e trabalhem sábia e perseverantemente pelos que estão envolvidos em sombras espirituais. A resposta a este chamado requer espírito de abnegação. Enquanto muitos estão esperando que cada obstáculo seja removido, almas estão morrendo sem esperança e sem Deus. Por amor a vantagens seculares, aquisição de conhecimentos científicos, os homens estão prontos a se aventurar nas regiões pestilentas e a enfrentar dificuldades e privações. Onde estão os que se disponham a fazer tanto pelo amor de falar a outros do Salvador? Irmãos, um chamado para nós. O que fazes aqui, Elias? Um chamado para podermos ir pregar o Evangelho. Nós, como famílias, estamos nos preparando para que Deus possa nos enviar. A quem enviarei? Não podemos fazer como Elias, que em sua fraqueza ele foi para a caverna, se esconder. Não é esse o objetivo da vida no campo, não é esse o objetivo da reforma de saúde, não é esse o objetivo, fugir para se esconder. O objetivo é fugir, é melhor, sair para se preparar, para que possa voltar com poder, no poder e no espírito de Elias. É esse o objetivo de todas as reformas. É isso que Deus está nos chamando, para que nós possamos sair e pregar o Evangelho. Mas se a gente tiver uma vida desestruturada, uma família desestruturada, filhos desobedientes, como que nós vamos ensinar os outros aquilo que nem mesmo nós conseguimos praticar em nosso lar? Daí a importância de nós nos prepararmos para podermos pregar esse Evangelho. Devemos sair de altos postos avançados, como diz a irmã White, da vida do campo. Outra coisa também, tem um texto da irmã White na orientação da criança, eu não peguei, mas eu me lembrei aqui, que fala a respeito de filhos de pastores. Ela comenta que muitos filhos de pastores são vistos como mau exemplo e tudo mais. E ela explica que esses pastores estão tão ocupados com a missão lá fora que esquecem de se dedicar a seus filhos dentro do seu lar. E ela diz assim, depois eu posso passar a página para vocês, que toda a obra que eles fazem lá fora, ela é completamente desfeita por causa do seu lar. Faz mais mal ele negligenciar o seu lar do que ele estar lá fora pregando o Evangelho. Então, irmãos, a obra dentro do lar, ela é importante. E se ensinarmos os nossos filhos, a nossa família, dentro dos caminhos do Senhor, estaremos pregando o Evangelho desde o primeiro campo missionário, que é o nosso lar. Amém? Que Deus te abençoe. Agradeço por vocês terem me ouvido até aqui. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro Elias. Todo dia vai ser sobre esse assunto. Vamos fazer mais uma oração. E eu queria dar um aviso que ali na escada, naquela escada ali à esquerda, tem alguns objetos que ficaram aqui por cima das cadeiras, que foram encontrados. Ok? Se vocês perderam alguma coisa, podem ir até aquela escada ali. Ok? Então vamos orar. Pai Santo que habita nos mais altos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra e rogamos, Senhor, para que possamos entender a nossa missão. Assim como Elias, Pai, entendeu a sua missão e fez, Senhor, o que precisava ser feito, Pai. Senhor, nós sabemos que não é fácil, Pai, que será penosa e difícil, Pai, fazer a Tua obra, mas rogamos, pelo Teu Santo Espírito,
para que Ele, através de nós, Senhor, Ele possa fazer com que as pessoas transformem também suas vidas. Que Jesus possa habitar em nosso coração, Senhor, e possamos ensinar as pessoas a forma correta e ajudá-las também, Senhor, a ser o terceiro Elias desta geração. Nos ajude, Santo Deus, seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Estamos nos últimos dias, Senhor, nos últimos momentos dessa terra. Não temos dúvida, Senhor, que o Senhor Jesus está prestes a voltar. Nos prepara, Senhor. Nos guarde, Senhor, nos dirija. Por favor, derrama Seu Santo Espírito sobre nós. Esta é a nossa maior necessidade, Senhor, para que possamos ir no poder e no Espírito de Elias. Obrigado, Pai querido, por mais essa oportunidade de estarmos em adoração com os irmãos. Que o Senhor nos ajude nesse dia a entender quais são os Seus propósitos para a nossa vida. Dá-nos um bom dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos. Amém.